Boa noite. São Paulo, 30 de março de 2020. Eu sou Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do Nicoleles Night News. Hoje foi um dia muito agitado, muito especial. Nós hoje conseguimos dar início às nossas parcerias com jornalistas livres e com o site Tutameia. Na Tutameia nós vamos ter um programa nas segundas-feiras, no começo da semana, para rever todo o panorama brasileiro e mundial e a geopolítica da pandemia do coronavírus. E nos Jornalistas Livres, além de ter os nossos vídeos lá postados nos sites, os vídeos aqui do Nicoleles Night News e no novo programa No Nervo e de Bico, nós vamos também ter um programa na sexta-feira, no final da semana, antes do final da semana, para revisar os assuntos que ocorreram ao longo desses 5 dias da semana. Nós também tivemos a notícia hoje que o site Viu Mundo vai fazer o upload desses vídeos aqui do canal da TV Rádio Big Bang. Então, nós vamos ter várias formas de comunicar ideias, sugestões, análise e uma visão científica do que ocorre no Brasil e no mundo nesse tempo de pandemia. Ao mesmo tempo, hoje eu queria agradecer também à TV 247, que me convidou para uma entrevista bem longa, onde eu tive a chance de expor uma série de ideias e uma série de interpretações e análises do que está acontecendo em vários aspectos, não só científicos e sanitários, mas econômicos e políticos no Brasil e no mundo. E eu recomendo, se vocês tiverem um tempinho, assistir aquela entrevista. Foi muito bom o papo, e com a Daiane e com o Paulo, e eu agradeço a eles por essa oportunidade. Hoje, evidentemente, nós estamos aqui atingindo outro marco muito dramático e triste da pandemia, passando de 750 mil casos confirmados no mundo. Só os Estados Unidos hoje já tem mais de 160 mil casos, o dobro, por exemplo, do que a China. E, tristemente, apesar de toda a subnotificação, nós já temos confirmados mais de 4.300 casos no Brasil, com 163 óbitos. A gente olha para esses números, lê os números e esquece, às vezes, que por trás desses números, desses 163 óbitos, existem 163 famílias que hoje sofrem a perda de um ente querido, de um familiar que poderia estar ainda entre nós. Então eu gostaria que todos refletissem um pouco sobre essas perdas anônimas, não para nós anônimas, mas que significam dramaticamente e tremendamente para cada uma dessas famílias. Eu gostaria de transmitir a todas elas toda a minha simpatia, minha solidariedade, os meus sentimentos. Só quem perdeu um ente querido sabe o que é sofrer um baque, ainda mais em circunstâncias tão trágicas e dramáticas como essa. Hoje, eu queria tentar restringir esses minutos que eu tenho aqui, mais 5, 6 minutos, para falar de um achado científico. Eu acho que é muito importante a gente mostrar que existem cientistas trabalhando por todo o mundo, tentando entender melhor como esse vírus se comporta e o que ele traz em termos de patofisiologia, como ele ataca o ser humano. O que eu estou me referindo hoje é um artigo que foi publicado hoje na Nature, da revista Nature, uma das maiores do mundo, científica, de um grupo de Minnesota que conseguiu criar uma imagem tridimensional dos espinhos. Eu gosto de chamar de anzóis mesmo, proteicos, que ficam na cápsula do vírus. Dentro do vírus tem o RNA lá, mas tem uma cápsula, e a cápsula é cheia desses espinhos, como se fosse uma daquelas frutas que tem aqueles espinhos, né, que machucam. O pequi, por exemplo, é por dentro, mas tem um monte de frutas com espinhos por fora. Esses espinhos são essenciais para entender a dinâmica e a letalidade e a potência desses vírus. E o que esses pesquisadores de Minnesota, do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, descobriram
é que esses espinhos do vírus que está nos atacando agora, eles têm uma capacidade 4 vezes maior de se ligar à mucosa, às células epiteliais do trato respiratório superior. Porque ele tem essas espículas, esses espinhos proteicos, eles realmente têm uma capacidade 4 vezes maior, uma intensidade de conexão com a superfície das células, que explica por que esse vírus é tão letal e por que, na realidade, você precisa de poucas unidades, poucos elementos para infectar um ser humano comparado com o SARS, que é o primo desse vírus, um outro coronavírus que foi responsável pela pandemia no começo do século XXI, em 2003, lá na Ásia. Então, como ele se liga mais fortemente, mais intensamente com as mucosas, são poucos as partículas virais que são necessárias para conduzir esse indivíduo que é contaminado a uma infecção. E como eu já falei em outros vídeos, uma vez que o vírus se ancora na mucosa respiratória, ele começa o processo de penetrar, de infectar essa célula, e uma vez lá, ele sequestra todo o maquinário biológico dessa célula, para que agora a célula deixe de cumprir as suas funções normais, que ela cumpre normalmente no epitélio respiratório, e passe a trabalhar exclusivamente para o vírus. Então, ela basicamente se transforma numa escrava do vírus e começa a replicar cópias desse vírus. E cópias, milhares de cópias, 10 mil, 10 mil cópias desse vírus por célula, que são eliminadas, são jogadas de volta para o espaço das vias aéreas e vão conectar-se com outras células. Então vocês podem ver que à medida que cada célula é infectada, ela começa a produzir milhares de cópias. E essas cópias não são idênticas. Esse é o grande drama. Essas cópias, 90% ou mais delas, vão criar variabilidades ou variações do modelo original que infectou a célula, porque nesse processo, toda a coletividade viral ali, que funciona como um organismo coletivo, está ampliando o número de opções para se transformar num vírus ainda mais letal, um vírus ainda mais violento, capaz de se adaptar ainda melhor às condições das vias aéreas do ser humano. E o que foi interessante foi que esse estudo da Nature demonstrou que eles encontraram em morcegos esse mesma âncora. E eles, no epitélio das vias respiratórias, eles encontraram o mesmo porto que esses espinhos se ligam. A gente chama isso de receptor. Eles conseguiram encontrar nos morcegos o mesmo tipo de relação chave-fechadura. O espinho do vírus é a chave, o receptor das células das vias respiratórias é a fechadura. Se o encaixe é muito bom, o vírus se transforma em algo muito mais letal. Então, isso é só um dos estudos que está sendo feito, né? Que nos permite ter uma visão melhor. Eu publiquei a foto no meu Twitter hoje, @MiguelNicoleles, eu publiquei a foto desse trabalho para vocês verem a cara do inimigo, para vocês começarem a ter a noção de quem nós estamos enfrentando nessa guerra global, né? Qual é a face que nós vamos basicamente estudar dia a dia e reconhecer dia a dia à medida que essa pandemia se desenvolve. É importante que vocês tenham isso em mente, que os estudos continuam, existem laboratórios em todo o mundo trabalhando, e o que é interessante, antes que eu me esqueça, é que os autores desse estudo da Universidade de Minnesota disseram que agora que eles conhecem esses espinhos proteicos da capa do vírus e como é que eles se juntam com esse receptor, eles vão começar a estudar como é que eles podem produzir uma droga ou um anticorpo que se junte ao receptor, ocupe o receptor, a fechadura, não permitindo que a chave do vírus venha.
e entre na fechadura. Então, se eles obliterarem o buraco da fechadura com um anticorpo ou algum agente farmacológico, eles podem evitar esse acoplamento, que é o primeiro passo e é o passo mais importante, porque uma vez que o acoplamento se dá, o vírus gruda na célula, penetra, escraviza a célula, sequestra a maquinaria biológica dessa célula em prol de produzir milhares de cópias de si mesmo, tentando basicamente encontrar uma configuração viral que seja resistente ao sistema imune do ser humano e, portanto, permita que ele se multiplique ainda mais. Na realidade, nós estamos na luta para conseguir fechar a fechadura e impedir que a chave do vírus penetre e infecte as pessoas. Então, muito obrigado, fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa, não saiam. Até amanhã, onde teremos a oportunidade de conversar mais um pouco, com mais novidades. Eu espero que amanhã eu tenha uma boa novidade, uma boa notícia para vocês e talvez também novas ferramentas que eu estou incorporando aqui no canal para que a gente possa interagir e que eu possa também conversar com meus grandes amigos aqui do Brasil e de fora do Brasil sobre o que está acontecendo nas diferentes dimensões da vida humana afetadas pela pandemia. Boa noite.